Boa noite, irmãos. O povo ainda está tímido e o frio faz coisa. Boa noite, irmãos. Não somos em tantos assim aqui, né? Mas no Senhor nós somos mais. Amém? Bem-vindo vocês que vieram para o culto presencial e também para o pessoal que está em casa nos assistindo. Eu saúdo a todos os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos começar nosso culto dessa noite de adoração. Quem tá aqui presente pode se colocar em pé. Vamos adorar o nome do Senhor através de um cântico. Fala do nosso Deus, da santidade do nosso Deus e vamos adorar o nosso Deus por tudo aquilo que Ele é e o que Ele merece.
saudar os irmãos, então, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que você está aqui, que bom que você está aí em casa, que bom que você pode estar diante da presença de Deus. É um motivo de alegria para nós poder louvar o Senhor, não só com as nossas vozes, né? Mas com as nossas vidas e declarar que realmente Ele é santo. Amém? Vamos cantar mais uma canção? Essa música fala que aquele que está ferido lá no seu coração, que Deus tem uma oportunidade para você. Independente de você estar aqui nessa noite ou de você estar em casa, mas se você tem a oportunidade de ver, de ouvir isso, Deus está falando isso para você. Venha ao altar.
Pai, o perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Senhor, nós rendemos o nosso coração a Ti, porque só Tu podes, Senhor, compreender a nossa dor e perdoar os nossos pecados, Pai. Habita, Senhor, no meio de nós. Permite, ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja no meio de nós, visitando, Senhor, cada pessoa, cada lar, cada membro, Senhor, cada uma daquelas pessoas que estão lá em casa, que gostariam de estar aqui, mas por motivo de força maior, continuam Te adorando, Senhor, nos seus lares. Visita cada um deles, Pai. Não permite que nenhum deles, ó Deus, se sinta esquecido por Ti. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós dedicamos nosso louvor a Ti. Amém. Tu és soberano. Tu és soberano, Senhor. Você que está aqui, se quiser se assentar, queria pedir que nessa última canção, que você pudesse
cantar essa canção como uma oração. Porque grande é o nosso Deus e muito digno de receber todo o nosso louvor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a Só tu és.
debaixo do céu, Pai, nós entregamos nosso louvor a Ti. Amém. Eu queria aproveitar então para falar um pouquinho de missões. A gente tem um vídeo bem... Não, ela não te passou? Tá, passou, mas nós não programamos, tá certo. Eu só queria dar uma informação. A gente fez o brechó missionário ontem. Não sei se essa palavra vale, mas foi um sucesso. Vale sucesso? Claro que vale sucesso. É para a obra missionária? Foi muito bom. Como sempre, a gente teve muitas pessoas aqui reunidas. Quando a gente chegou, a Fátima chegou por primeiro, já tinha gente lá na porta esperando. E eles vieram e começaram a consumir. Nosso brechó é uma bênção. Depois a Salete e o Ivaci vieram, trouxeram 2 cargas de colchão, de cama, fogão. Então, foi muito legal. Principalmente porque a gente não precisava nem descarregar, eles já levavam de cima mesmo, não entrava para dentro, para a porta, pela porta. Já ia direto. Então, foi uma bênção. A gente já tem um valor ali estimado, mas eu acho que superou as nossas expectativas. Isso é bênção na vida da igreja, isso é bênção na vida dos missionários. Eu queria agradecer, então, especificamente a Karen, que veio aí dar uma força, a Fátima, a Salete, o Ivaci. Não deixa eu me esquecer, Fátima. Quem mais? A Angélica, a Lone, a Bebel, o Nede, que estava aí dando uma força. Então eu queria agradecer. Isso é para a obra missionária. Eu queria que a gente pudesse se colocar de pé e vamos... A Neuci, isso aí, não me deixa me esquecer de ninguém. Joia. Vamos se colocar de pé. A Dag, claro, a Dag também. Quem mais eu esqueci? A Daia veio na finalização também, é isso? E eu. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos agradecer a Deus por isso. Deus, a gente quer te agradecer do fundo do nosso coração, porque tudo que acontece aqui não é por obra, por mérito das nossas mãos, mas é, ó Deus, obra das tuas mãos. E sem ti, ó Deus, nada daquilo que foi feito aqui, ó Deus, seria a bênção dessa maneira. Muito obrigado, Senhor, porque tu superas sempre as nossas expectativas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu tem colocado no coração de cada pessoa aqui, não só essas que eu falei agora e que eu agradeci porque vieram aqui e ajudaram no trabalho, mas também daquelas pessoas que vieram aqui comprar, porque elas vieram aqui contribuir para a tua obra, porque esse valor, ó Deus, ele vai ser enviado para os campos missionários, lá onde existem aquelas pessoas, ó Deus, a quem tu tens guardado de tantas coisas, principalmente nessa época de pandemia, ó Deus, tu tens guardado eles. É um trabalho tão importante o que eles fazem lá e a gente quer poder manter eles aqui em oração, com o nosso trabalho, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com aquilo que a gente pode fazer. E a gente quer, ó Deus, abençoar a vida deles através desse ministério, Pai. Não deixa morrer isso aqui nessa igreja. Tu já instituiu isso como sendo uma característica da Igreja Batista de Itapejara, Pai. E nós só podemos te louvar e te agradecer por tudo isso, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos mais uma vez juntos, nesse momento de adoração a Deus, nesse momento de culto, de celebração, momento de também abrirmos nosso coração e ouvirmos o que Deus nos tem a dizer. Que Deus possa ser glorificado na vida de todos nós, que como igreja estejamos aqui reunidos ou assistindo à distância, que possamos com o coração aberto
ouvir o que o Senhor nos tem a dizer. E hoje nós vamos pregar uma mensagem diferente. Nós vamos fazer, nós dois, Alone e eu. É uma forma que já fizemos no passado, mas agora já há muitos anos não fizemos mais. E é uma forma de contribuirmos juntos, cada um com seus dons, em sintonia com o mesmo propósito, para que Deus seja glorificado em nossas vidas e nós possamos ser instrumento da sua graça na vida das pessoas, uns dos outros. E o tema da nossa reflexão de hoje é: esta causa não é nossa. Estamos juntos numa causa que não nos pertence. A causa do Senhor. A causa na qual nós somos cooperadores. Hoje de manhã nós tivemos aqui a nossa assembleia administrativa, onde foi tomada uma importante decisão também, por unanimidade, onde estamos todos juntos. Em breve nós queremos nos mudar deste espaço, deste endereço, para um outro endereço na mesma cidade aqui, um espaço melhor, mais amplo, mais bonito, onde nós queremos continuar servindo a nosso Deus. E queremos ser instrumento dele na vida das pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Sempre conscientes que estamos numa causa que não é nossa. Por isso o que vale não é a nossa opinião, não é o nosso pensamento, não é o que nós queremos, mas é o que Deus quer. Porque é dele a causa. O texto bíblico da nossa reflexão hoje é continuidade do texto bíblico do domingo passado. Domingo passado nós vimos o Atos capítulo 4 até o verso 22. E hoje queremos continuar com o versículo 23 até 31. O texto que diz o seguinte: se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar na sua Bíblia ou pode também acompanhar conosco aqui na tela. Diz assim a palavra: quando foram soltos Pedro e João, voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeste o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O contexto quando isso aconteceu está no verso 23 e 24, que fala de que Pedro e João, que estavam presos por causa da perseguição, porque falaram em Jesus, foram ameaçados. Foi-lhes pedido que se calassem, que não falassem nunca mais em Jesus.
Mas eles disseram que nós não podemos ficar calados, pois aquilo que nós vimos e ouvimos, nós temos que transmitir, porque o assunto é bom demais para ficar só com a gente. Além do mais, Jesus tinha dito que eles deviam pregar o nome de Jesus por todo o mundo. E quando então eles, antes de serem soltos, receberam uma intimação dizendo: nunca mais falem deste Jesus, eles disseram: olha, considerem vocês mesmos o que é correto, nós obedecermos a Deus ou a vocês? Porque nós não podemos ficar calados. Agora o texto diz que quando saíram da prisão, voltaram para os seus companheiros, lá onde estavam reunidos os seus colegas, seus irmãos em Cristo, contaram tudo o que havia acontecido lá enquanto estavam presos naquela noite, passaram a noite na prisão e aquelas horas durante o dia. E assim eles levantaram, foram até juntos, e aí diz que levantaram juntos a voz a Deus e começaram a orar. O que aconteceu ali? Não vou falar muito não, daí eu estou aqui só mais para apoio moral. Mas que bom, né? Que a gente pode estar junto em tudo. E isso que o pastor acabou de falar, quando eles foram soltos, o que eles fizeram por primeiro? Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que eles tinham experimentado. Quantas vezes a gente tem tanta experiência, mas a gente guarda lá no nosso coração e a gente não compartilha. Como é bom poder chegar em casa e encontrar alguém para compartilhar as experiências que a gente teve. Como é triste quando chega dentro de casa e está lá sozinho. Talvez, às vezes, acontece com o irmão Odi isso, né? Chega em casa, está olhando para as paredes. Mas como igreja, nós podemos estar juntos. Nós devemos compartilhar. Talvez um dia a gente pode ter um culto desse, de compartilhamento, né? Só daquilo que Deus fez na nossa vida. Como é bom a gente ter uma igreja, sermos uma família, podermos abrir o nosso coração e saber que aquilo que era ótimo, maravilhoso, gostoso, mas também aquilo que às vezes deu lágrimas, que deu tristeza, por um filho que está longe, né, de casa, ou está perdido numa situação que a gente como pais não gostaria que estivesse, ou uma mãe enferma, ou enfim, tantas outras coisas, e a gente tem a família, onde a gente pode voltar e dizer: eu quero compartilhar isso com você, eu quero abrir meu coração. Quando foram soltos, primeira coisa que eles fizeram é voltar para os seus companheiros, para os seus irmãos de jornada, para os seus discípulos, e contar tudo o que eles tinham experimentado. E como nós vimos domingo passado, eles tinham experimentado coisas bem difíceis, né? E eles voltaram lá e disseram: ufa, nós vencemos, porque a glória é dele. Como diz depois o 24, ouvindo isso, levantaram juntos a voz de Deus. É maravilhoso você acordar de manhã, né? Louvar a Deus, agradecer a Deus. Mas como é gostoso quando você pode fazer isso como igreja, né? Como filhos de Deus, levantar nossa voz juntos, como nós acabamos de fazer, engrandecer o nosso Deus. Apesar das dificuldades, nós estamos aqui. Eu sei que muitos estão em casa, junto com a sua família, levantando a sua voz juntos, porque juntos nós somos mais fortes. E quando Pedro e João foram libertos, eles correram para exaltar, glorificar o nosso Deus. Que maravilhoso, não é? Pois é, e logo a seguir, então, a partir do verso 24, nós encontramos a oração deles. Eles juntos se reuniram agora como igreja e começaram a orar. E o que expressam na sua oração? Podemos dizer que basicamente 3 coisas. Na oração, eles expressam claramente quem eles eram
em quem eles criam, que tipo de fé eles tinham. A oração também mostra como eles encaravam os problemas, a maneira como eles reagiram aos problemas e aos desafios, às dificuldades da vida, e deixam muito claro qual era o foco da vida deles. Vamos olhar um pouco para a oração deles? E vamos ver os diferentes temas que estão presentes nessa oração. A primeira parte da oração, ainda no verso 24, mostra quem é Deus, esse Deus a quem eles serviam. Diz a oração deles, começa assim: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, em primeiro lugar, eles deixam claro que Deus é o Criador do céu e da terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Céu, a terra, o mar e tudo que existe. Deus que criou. E quando eles dizem soberano, ó soberano, é porque eles reconhecem que Deus é o Senhor, que Deus é o patrão, que Ele é o dono, Ele que está em tudo. Ele não é o seu servo. Hoje muita gente trata Deus como se fosse seu empregado, não é verdade? Eles disseram, não, o Senhor é soberano, ou seja, Ele está no comando e eu vou respeitar Deus como o meu dono, o meu comandante. É a Ele que eu vou prestar contas e eu estou abaixo dEle e não acima dEle. Tem aqueles que gostam de Jesus como amigo, tão somente. Ele pode ser nosso amigo? Sim, mas mais que amigo, Ele é o nosso Senhor. Amém, que assim seja, né? Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o nosso Deus? Esse Deus que eles aqui serviram também é seu Deus? Ele também é meu Deus? Muitas vezes a gente sabe quem é Deus, a gente sabe tudo isso, mas muitas vezes a gente faz aquela oraçãozinha, daqui a pouco já esquece. Para quem a gente orou? A gente orou meio sem fé, meio fraquinho. Será que Ele vai atender mesmo? Eles sabiam que Deus eles serviam. Você sabe que Deus você serve? Quando você acorda, você pensa assim, esse meu Deus que vai estar comigo hoje, seja na luta, seja na vitória. Isso tem que ficar muito claro em nosso coração, todos os dias, que Ele é o soberano. Ele criou o céu, a terra, nós acabamos de cantar. Ele criou a mim e criou você. Quando você era ainda uma coisinha bem informe, Ele já sabia todos os dias da sua vida. Esse é o nosso grande Deus, que nós não podemos esquecer nunca. E quando nós oramos, clamamos a Ele, passamos por dificuldades, nós podemos saber, é o meu Deus, é o Todo-Poderoso. Meu Deus, é o Deus do impossível. E esse Deus eu amo, esse Deus eu sirvo, e esse Deus eu quero agradá-lo e amá-lo todos os dias com todo o meu coração e com toda a minha convicção e não com dúvidas. Eu sei que Ele me salvou, está comigo. Não, meu Deus é tudo isso. Preciso crer de coração. Seguindo no verso 25, a oração deles continua, onde eles focam o que fez e o que faz esse Deus. Será que Ele está como velhinho lá no céu apenas? Ou será que Ele é um Deus que está presente? Diz o verso 25, tu falaste pelo Espírito Santo e por boca do teu servo, nosso pai Davi. O que significa isso? Que Deus falou por seu servo Davi. Quem era Davi? Davi para os judeus era o principal rei da história deles. É o rei referência, o rei sempre lembrado. Quando lembraram de um personagem, de um herói do passado, era Davi.
E eles disseram: Deus, tu falaste por intermédio dele, tu te manifestaste através das suas palavras, dos seus salmos e assim por diante. E também tu falaste por meio do Espírito Santo. Deus falou e continua falando através do Espírito Santo. Jesus mesmo disse que quando ele partisse para o céu, ele haveria de enviar o Espírito Santo para continuar a obra. E quando eles mencionam isso, eles estão lembrando que Deus não está lá no céu, criou o mundo e deixou o mundo aqui sozinho. Mas Ele é um Deus presente. É um Deus que fala, é um Deus que instrui, um Deus que orienta, um Deus que está presente no dia a dia na nossa vida. Deus está presente na sua vida também? Amém. O que ele fez e o que ele faz, esse Deus diz aqui, né? E o último Deus instruiu e continua instruindo o seu povo. Será que ele continua hoje ainda instruindo o seu povo? Quem é o seu povo hoje? É eu, é você. Lavado pelo sangue de Jesus, os salvos, os cristãos que ele escolheu. Vocês são raça eleita, nação santa, de propriedade exclusiva de Deus. E através de nós, ele quer instruir hoje a terra, o povo, né? O que Deus tem feito através de mim? O que Deus tem feito através de você? Você tem para correr para alguém e contar como João fez e Pedro e João fizeram? Você tem o que compartilhar? O que Deus já fez? O que esse Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito através de você? Você às vezes diz, eu acho que nada. Às vezes Deus faz tantas coisas através de nós, nós não percebemos. É só dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. Usa-me como ponte, como farol, como sal, como luz e assim por diante. E a oração deles continua, onde eles lembram da oposição, das lutas, das dificuldades, de como as autoridades se colocaram contra Deus. Diz o verso 25 e 26 ainda: por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, eles reconheceram que as nações se enfurecem em vão. Ou seja, quem se coloca contra Deus, antes de começar, já perdeu. Quantas vezes a gente pensa que aquele que se coloca contra Deus vai vencer Deus? Aliás, tem gente que pensa que Deus e o diabo estão na mesma altura. Deus brigando para manter-se no poder e o diabo tentando dar uma rasteira em Deus. Não, isso não é o que acontece. A Bíblia deixa muito claro que Deus está acima e todos que se colocam contra Ele estão lá embaixo, muitas vezes tentando fazer o que conseguem, mas eles não têm a mínima chance contra Deus. Você lembra da história de Jó? Quando o diabo se apresentou para Deus e quis tentar Jó, ele nunca tinha permissão para fazer o que ele queria. Ele só pôde fazer o que Deus permitiu. Então, se o diabo hoje se levanta contra Deus, contra Jesus, contra a igreja, contra os cristãos, contra o que é certo, o que é correto, contra a verdade, ele só vai até onde Deus permite. Mas a morte dele, o fracasso, a derrota dele já está decretada. Em Apocalipse, inclusive, nós lemos que o diabo sabe que lhe resta pouco tempo e por isso ele põe todas as suas armas para trabalhar. Mas ele sabe que ele não vai longe.
Então, a oposição que alguém faz contra Deus, com certeza vai fracassar. E toda a oposição que é feita à obra de Deus, na verdade, é contra o próprio Deus. Né? O texto diz que os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Seu ungido quem é? Jesus. Eles conspiram em vão. Eles tentam tudo que podem, mas sabem que não vão longe. Então, quando alguém se opõe a você, quando você batalha na causa de Deus, não pense que essa pessoa é contra você. Na verdade, é contra Deus. Porque nós somos apenas instrumentos dele. Como diz o título, essa causa não é nossa, é dele. E se ele se opõe a nós, se opõe a ele. Se hoje nós temos no mundo inteiro perseguição aos cristãos, e tem muita, na verdade é contra Jesus. Não é contra as pessoas. Agora, sabendo que essa perseguição, essa oposição está fadada ao fracasso, qual deve ser nossa atitude? Precisamos ter medo? Precisamos ter medo? Não. Precisamos ficar em paz. Até mesmo na pandemia do coronavírus. Precisamos ter medo? Não. Temos que nos cuidar? Sim, com certeza. Não só nesse assunto, em todos os assuntos temos que nos cuidar. Mas não podemos e não precisamos nos desesperar. Porque sabemos que Deus está no comando e nada foge dele, porque ele é o Senhor. É isso que eu ia falar, Deus está no controle. Às vezes a gente esquece disso, né? E sempre foi assim que pessoas, governos, nações se levantam ou para destruir cristãos. Olha, desde o início sempre foi assim. E hoje continua sendo assim. Parece que está tudo virado no avesso. Mas a gente precisa crer que Deus está no controle também hoje ainda. E nada foge dos olhos dele, né? Parece assim, está um caos instalado no momento. E não é só aqui, é no mundo. E às vezes a gente pensa, para onde eu vou correr? Confia, Deus está no controle e Ele sabe todas as coisas. Essa situação me faz lembrar quando o povo de Israel, guiado por Moisés, né, felizes, estamos libertos. E lá pelas tantas, encontraram o mar vermelho na frente deles. E atrás deles o exército assassino. E agora, para onde correr? E agora, o que fazer? Se a gente se sentir nessa situação, a gente precisa olhar para o Deus e saber, Deus está no controle. E se preciso for, Ele vai abrir o mar. E como diz aquela música, se Ele não abrir o mar, Ele vai me carregar sobre as águas. Isso é confiança, isso é fé nele, né? Por isso nós precisamos conhecer e saber que Deus nós servimos. E se esse Deus pode todas as coisas, Ele pode nos livrar e nos tirar desse caos também. E a oração deles continua. Eles continuam reconhecendo que Deus está no controle e vai vencer. Diz assim o verso 27 e 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeste o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. O que isso nos diz? Todos conspiram contra Deus e sua obra era a realidade. Mas Deus está no controle. Não existiu em toda a história do mundo um tempo onde houve mais pessoas perseguidas, cristãos, né, do que hoje.
Às vezes a gente lê na história e pensa que hoje as coisas estão mais fáceis. Irmão, está mais fácil para nós. Mas se contar o número de pessoas, nunca houve um tempo na história que teve mais cristãos perseguidos por causa só da sua fé do que nos dias que nós vivemos. Seja perseguido politicamente, né, por regimes políticos, ou por fanáticos religiosos, ou até governos comprometidos com algumas religiões. Se hoje existe perseguição religiosa, você sabe qual é o grupo religioso mais perseguido no mundo? Os cristãos. Os cristãos. Mas Deus está no comando e Ele vai vencer. Na verdade, nós procuramos, especialmente nós aqui do Ocidente, Brasil e outros países, procuramos vida fácil. Mas a vida para o cristão nunca foi fácil. Eu tenho dito seguidamente que Deus nos fala na Bíblia muito do céu, mas o céu não é aqui, o céu é lá do outro lado. Lá sim vai ser bom. Aqui é lutas, dificuldades. Mas temos a certeza que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. O verso 27 diz: fizeste o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então tem muita coisa que acontece no mundo que não é da vontade de Deus, mas é da vontade permissiva de Deus. Então Deus permite. Há um texto no Novo Testamento também que diz que Paulo escreve dizendo que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Então, se passarmos por lutas, por dificuldades, não é porque o mundo caiu, não é porque fugiu do controle de Deus. Ele sabe o quanto nós podemos enfrentar. Se nós cairmos, fracassarmos, é porque nós não estávamos atentos. Não cuidamos. Mas, olhando para esse texto, nós vemos que eles tinham plena consciência disso, de tudo que estava acontecendo, mas eles não se apavoraram. Graças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Nós vemos que eles pediram 3 coisas para si. Primeira coisa, olhe para as ameaças deles. Ok. Ó Deus, olhe para as ameaças deles. Quando você passa por lutas, por dificuldades, dores, sofrimento, doença, crise financeira, desemprego, acidente, você logo pensa em Deus, né? Muitas vezes a dor nos faz lembrar de Deus. E às vezes Deus é quase que obrigado a nos mandar algum sofrimento para a gente acordar e lembrar que precisa dEle. Porque muitas vezes quando as coisas vão tão bem, a gente pensa que nem precisa de Deus. Mas quando vem a coisa fica preta, né? Como a gente diz, fica difícil, aí a gente lembra de Deus. Eles estavam passando por problemas tremendos aqui. E aí, a primeira oração deles, quando pediram para si, disseram: Senhor, olhe para as ameaças deles. E quando a gente faz a oração pensando: ó Deus, o Senhor está vendo como eu estou sofrendo? Normalmente a gente pede o quê? Tira a carga, Senhor. Alivia, a coisa está pesada. Mas o que eles pediram? Não foi isso, não. Eles pediram: capacita-nos para anunciar a tua palavra e dê-nos coragem para fazer a obra. Eles não pediram para Deus diminuir a carga, para Deus aliviar, mas pediram mais força. É mais ou menos como quando a gente tem um frete para fazer, uma carga para levar. E o caminhão está muito pequeno, não dá para levar tudo. Tem 2 opções. Ou levar carga, só parte da carga, né? Ou arrumar um caminhão maior para levar tudo.
Normalmente nós pedimos para Deus, tira a carga, né? O que eles pediram? Um caminhão maior. Mais força, mais coragem, mais garra para poder vencer. É um exemplo, né? Importante para nós aprender com eles. Eu estava aqui pensando, o que será que eu peço? O que será que nós pedimos para Deus? Ah, Senhor, tira o fardo, como o pastor falou. Me livra da doença, me dá um emprego, me dá sucesso, me dá progresso, me dá prosperidade. Você já acordou um dia pedindo, Senhor, me dá coragem hoje para testemunhar? Me dá coragem para falar aquela menina, aquele menino que trabalha do meu lado. Quando Paulo estava na prisão, ele mandou os irmãos orarem por ele. Mas ele não pediu nenhuma vez, orem para que eu seja aliviado, para que eu seja confortado. Mas ele sempre pediu, irmãos, igreja, orem para que eu tenha mais oportunidade para testemunhar do teu amor, para que eu alcance mais presos ainda. Porque nós estamos aqui para produzir fruto, e fruto que permanece, como disse Jesus. E o único fruto que nós vamos levar lá para o céu são aquelas pessoas que foram lavadas no sangue de Jesus. E aquelas pessoas que tiveram o nome escrito no livro da vida. E talvez muitas pessoas vão passar por nossa vida e nunca vão ter o nome escrito no livro da vida. De quem vai ser a culpa? Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê coragem, a mim, a você, todos os dias, de testemunhar do nosso Jesus. Seja fácil, seja difícil, mas levar as pessoas a conhecerem a salvação como nós conhecemos, né? Eles pediram também a manifestação do poder de Deus. Acho que vem agora, né? Continuando na oração deles, eles pediram que Deus se manifestasse poderosamente. Verso 30 diz, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. O que vemos aqui? Eles pediram 3 coisas. Antes pediram em relação a si, agora em relação à obra, ao trabalho a ser feito. 3 coisas. Primeiro, cure os doentes, ajude os necessitados. Nós podemos orar pedindo que Deus cure os doentes? Podemos e devemos. Mas como é bonito quando a gente está numa reunião de oração e sabe que alguém não está vivendo uma vida que parece o céu aqui na terra. Ele está passando por lutas e dificuldades. Mas quando a gente pede, você tem algum motivo de oração? Ele pede para Deus abençoar os outros. Ou seja, não é uma oração egoísta que só pensa no seu próprio bem-estar. Esses discípulos da igreja de Jerusalém nos dão esse exemplo digno de inspiração de nós seguirmos o seu exemplo. Nós intercedermos, nós torcermos, nós fazermos a nossa parte para que a carga dos outros seja aliviada, para que outros sejam abençoados. E eles disseram também, faça sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas, demonstração do poder de Deus. Manifestação do poder de Deus. Ou seja, toda obra deve ser feita no poder de Deus. Sinais e maravilhas significam que Deus está agindo e as pessoas estão vendo. Você tem visto Deus agir na sua vida e na vida das outras pessoas também através de você? E tudo isto com o objetivo de engrandecer o nome de Jesus, porque Ele é o foco, a Ele toda a honra e toda a glória.
O nome que precisa aparecer é o nome de Jesus. Não é o meu, não é o teu, não é o nosso nome. É o nome de Jesus. Por isso disseram aqui, tudo por meio do nome do teu santo servo Jesus. Lembram que quando algumas pessoas chegaram a João Batista e disseram para ele, mestre, o senhor não está vendo que tem aquele cara lá que o senhor batizou lá no deserto aquele dia? Ele está tendo mais seguidores que o senhor. Ele está tomando o espaço que era teu, Senhor. E o que João Batista respondeu? Importa que ele cresça e que eu diminua. Às vezes a gente quer crescer e esquece que quem deve crescer é Jesus. Quem está no trono é Jesus, não eu. Vivemos num tempo onde as pessoas querem honra, querem glória, querem estar à frente, querem estar na vitrine. Quem tem que estar na vitrine é Jesus, não nós. Esta obra não é nossa, é dele. E é ele que precisa ser exaltado e engrandecido, não nós. Nós somos meros servos dele. E precisamos ser cooperadores. E não as estrelas. As estrelas, a estrela máxima está lá no céu, é Jesus, né? E eles continuam na oração deles. Aliás, terminaram a oração, e aí vem o que Deus fez, o que aconteceu. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Mais uma vez aconteceram 3 coisas. Primeira, Deus se manifestou. Tremeu o lugar. Tremeu o lugar. Quando você ora, acontece o quê? Você já viu manifestação do poder de Deus na sua vida? Você já percebeu Deus agindo de tal forma que alguma coisa tremeu porque Deus agiu? Ou a oração é tão fraca que, como a gente diz, não passa do teto? E eles? O que aconteceu com eles? Primeiro diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Para quê? Exatamente para anunciar a palavra de Deus com coragem. Não é o que está lá em Atos capítulo 1, verso 8? Que Jesus diz, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas. Hoje as pessoas querem poder para aparecer, querem poder para se tornar importantes, para receber status, honra, reconhecimento. O poder da qual a Bíblia fala que o Espírito Santo quer nos dar, é para fazer melhor o trabalho que Deus espera de nós. Ele quer nos capacitar para desempenhar melhor a nossa função. E para isso nós precisamos ter coragem. Diz aqui que eles anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Já tem faltado coragem para você? Você às vezes tinha consciência que precisava falar de Jesus, mas deu um medo e você fugiu da raia? Não teve coragem para assumir seu posicionamento ao lado de Jesus? Como o pastor já citou o versículo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Principalmente entre as mulheres, a gente ouve muito falar hoje o empoderamento da mulher, né? Nós mulheres cristãs, nós homens cristãos já somos empoderados a hora que o Espírito Santo desceu sobre mim e sobre você.
Você tem esse poder. E como diz ali, tremeu o lugar. O Espírito Santo se manifestou. Você vai dizer, nossa, isso só foi aquela vez. Isso nunca mais vai acontecer. Por quê? Porque às vezes a gente não tem fé suficiente. A gente precisa orar com fé. Talvez o lugar não venha tremer. Mas vem tremer o nosso coração. Vai tremer o coração das pessoas. Vai tremer a igreja. E o povo de Deus se levanta para fazer a obra do Senhor com coragem. E como nós vimos aqui, eles vinham fazendo as coisas conforme Deus queria. E nós temos que fazer as coisas do jeito de Deus. E a igreja, o prédio, não vamos tremer por causa das nossas palavras, mas vai tremer por causa do poder de Deus. Vocês lembram da derrubada das muralhas de Jericó? O que eles fizeram? Sabe que foram aqueles passinhos, os 7 dias em volta da muralha? Com certeza não. Mas foi a obediência. Eles podiam dizer, nós não somos loucos? Ficar marchando quietinho, de boca fechada, todos os dias, 7 dias, e no último dia 7 vezes, marchar sem nada. Quando que essa muralha aí vai cair? Mas foi o jeito que Deus escolheu. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E não do jeito que Deus quer. Aí nunca as muralhas vão cair. Nunca as coisas vão tremer. Mas se eu sou obediente e fizer do jeito de Deus, não importa o tamanho, a grossura, a altura da muralha, em nome de Jesus, vai cair. Mas eu preciso ser obediente. Mesmo que às vezes pareça bem esquisito. Mas é assim que Deus quer. Então eu preciso fazer assim. E a gente tem tantos exemplos na Bíblia. Que é a obediência, o jeito certo, o jeito de Deus. Que nós somos vencedores. E mais que vencedores. Amém. Quando uma vez, lá no passado, o rei Saul queria fazer a obra de Deus do jeito dele, ele foi lá para o templo oferecer sacrifício para com isso ganhar o apoio de Deus para poder fazer a obra. Deus disse o que para ele? Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso significa que muitas vezes, até hoje, a gente pensa que se eu fizer uma oração, está tudo resolvido. Se eu for para um culto, está tudo resolvido. Tem até pessoas que pensam que se não fizer oração de manhã, antes de ir para o trabalho, pode acontecer um problema. Falta de Deus me proteger, então eu faço a oração, está tudo resolvido. E se alguma coisa acontece durante o dia, e de manhã, porventura, não fiz a minha oração, castigo de Deus porque eu não fiz a oração. Não. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus que vive de trocas. O dia que eu faço um ritual para Ele, que eu faço a oração, que eu leio a Bíblia, eu estou protegido. O dia que eu não faço, eu sou desprotegido. Não. Deus é um Deus de graça, de amor. Agora, o que vale para Deus é a obediência. É eu viver todos os dias na sua presença. Aí sim, Ele vai poder contar comigo, vai me usar, vai me abençoar e vai me dar força para vencer as lutas, os obstáculos da vida. Portanto, o que nós podemos concluir aqui do nosso texto bíblico? Que esta causa não é nossa, ela é de Deus. Deus a quem servimos é Criador e sustentador, é o Senhor soberano e absoluto. Este é o nosso Deus a quem servimos. Não é um deusinho qualquer.
E este Deus é um Deus que nos instrui, um Deus que nos capacita, um Deus que nos dá direção, um Deus que nos usa como instrumento para fazermos a sua obra. E Ele quer contar conosco. Toda a oposição que acontece é contra Deus, não contra nós. Mas ela está fadada ao fracasso. Por isso, é só uma questão de tempo. Logo, logo vai ficar claro quem é que é o Senhor e quem é o vencedor. É mais ou menos como alguém disse: eu já li o último capítulo. Eu já sei o final do filme. A vitória é garantida para quem está com Deus. Deus está no controle e Ele vai vencer. Não precisamos ter nenhum receio disto, porque eu já vi, já sei o fim do filme, né? Eles pediram capacitação e coragem para si, para que a hora que as coisas apertam, que a luta aumenta, eles tenham mais força para enfrentar. É mais ou menos como no trabalho. Quando aumenta a tarefa, aumenta o desafio, a responsabilidade, eu posso pedir demissão ou posso fazer um curso para me adaptar e estar à altura das necessidades. Ou eu posso fugir do problema ou me capacitar para enfrentá-lo. Né? E é isso que eles fizeram. Deus nos capacita, eles pediram essa capacitação. E eles dependeram do poder de Deus e não de si mesmo. Muitas vezes a gente se sente um Zé Ninguém, né? Fraquinho, se depender de mim não tem jeito. E não tem mesmo. Paulo disse que quando eu me sinto fraco, na verdade sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E não quando a gente se sente o cara. Então eles tinham clara compreensão de que o poder é de Deus e eles dependeram de Deus para alcançar a vitória e não de si mesmos. E finalmente a oração que eles fizeram não foi para Deus aliviar a carga, mas para enchê-los de coragem, de poder do Espírito Santo e poderem fazer a obra com mais coragem, com mais ousadia e experimentar a vitória. Você quer a vitória também? Então, vamos aprender com essa igreja, com esses irmãos lá de Jerusalém. E Ele vai nos dar essa vitória com toda certeza. Não temos a mínima dúvida. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Oh grandioso Deus, como é bom saber que Deus nós amamos, que Deus nós servimos e nós te amamos ou conseguimos te amar porque o Senhor Deus nos amou por primeiro e nos amou tanto de dar Jesus, seu Filho único e amado, para morrer lá na cruz por nós. Ó Deus, que coração ingrato muitas vezes nós temos como teus filhos. Não reconhecemos esse grande poder que Deus tem e quer nos dar. Mas muitas vezes agimos no nosso próprio poder. Eu posso, eu sei, eu consigo, eu vou. E muitas vezes nós sofremos, nós erramos e nós sofremos tristezas, decepções, porque nós desobedecemos. Ó Deus, ajuda-nos a vencer. Sejam muralhas de covardia, de medo, sejam muralhas de pecado, de tristezas. Ajuda-nos, Senhor, a fazer as coisas certas, fazer as coisas como o Senhor planejou para o ser humano. Ajuda-nos a fazer do teu jeito, para sermos vitoriosos e para podermos também dar a vitória para muitos outros. Ó Deus, não permite que as pessoas passem por nossa vida sem te conhecer. Ajuda-nos, ajuda a tua igreja
Dá coragem para a tua igreja. Prontifica a tua igreja, para que possamos deixar de lado picuinhas, às vezes nos preocupar com tantas coisinhas. E as pessoas estão indo ao inferno de passos largos. Mas que nós possamos voltar o nosso olhar ao foco certo. Em primeiro lugar é glorificar a Ti e depois é ser usado por Ti. Se temos conforto, não importa. Nós queremos Te servir, ó Deus. Perdoe quando isso não tem acontecido na minha vida e na vida da Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma semana de graça, uma semana de bênção. Que possamos desfrutar dessa presença de Deus e desse cuidado que Ele tem, essa capacitação, esse poder dEle à nossa disposição. Que possamos vivenciar isso dia a dia, em cada situação, possamos colocar-nos diante do Senhor e dizer: Senhor, esta causa não é nossa, não é minha, é Tua. E se a coisa aperta, agora, Senhor, é contigo. Resolva. Amém? Que assim seja. Uma boa semana para cada um.